Não, eu entendi. A questão é a seguinte, Renato. Eu quero voltar num ponto que é o ponto que eu tenho encrenca. Veja, no momento que você advoga que ao usar uma ferramenta você é moralmente superior aos outros, logo, isso te torna um arrogante. E por ser arrogante, isso te posiciona, porque, veja, não se trata de um debate moral, se trata de educação e cortesia. As pessoas, muitas vezes, fazem burradas em suas vidas porque são mal informadas. E, de fato, até onde eu entendi, em todas as grandes profecias de todas as religiões, os seus diferentes profetas vêm para tentar educar e ajudar as pessoas a encontrar a luz por meio do conhecimento. Se eu chego para o Thiago, que não usa Bitcoin, eu falo para ele que ele é um burro, que ele mantém um sistema sanguinário e que ele é moralmente inferior a mim, eu não acho que é o caminho saudável. Eu não acho que esse caminho de confrontação selvagem vai levar essa mudança de paradigma que você está defendendo. Tu tá criando um elitismo, né? Tem 3 dados incorretos aí. Posso começar? Vai lá. Primeiro, na Bíblia, se a gente acredita, inclusive a maioria das pessoas que estão assistindo a gente devem ser cristãos, né? E devem conhecer a mensagem de Jesus. Na Bíblia, quem nunca recebeu a palavra de Deus vai para onde? Vai para a igreja? Não. Quem nunca ouviu falar de Jesus vai para o céu? Não, eu acho. Não sei, eu não entendo da religião. Vai pro lago de fogo, não é isso? Tá, vai pro inferno. Vai pro lago de fogo. Tá. É isso. Você pode ser comparsa de uma ditadura, culposo ou doloso, não é isso? Não Certo. Você é burro. Eu não tô dizendo que você é burro. Tem pessoas que têm um QI dobro do meu, quem tem bom rimelão, o cara mais inteligente do Brasil, ele não aceita Bitcoin. Porra, o cara tem mais de 200 de QI. Porra, como é que eu vou dizer que eu sou mais inteligente do que ele? Eu nunca disse isso. Não, eu não tô dizendo que você é burro, eu tô dizendo que você é moralmente inferior. Como uma pessoa que não aceitou Jesus, não, seja lá porque o cara nunca recebeu Jesus, porque ele não viveu numa sociedade que era proibido, como existe na China, agora tem vários países que é proibido ter pregação. O cara pode não ter tido acesso, culposo ou doloso. Mas as pessoas que não seguem a Jesus são moralmente inferiores às que aceitaram a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Entendi. Isso não é arrogância, isso é um fato da realidade. Tipo assim, eu sou um pecador imundo, eu mereço ir pro inferno. Tipo assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu, inclusive, durante a maior parte da minha vida, eu não sabia que existia Bitcoin, porra. A questão é que, nem por isso, eu fui comparsa. Eu financiei a ditadura, eu já fui positivista. Eu achava que a lei positiva era a regra, a aplicação, do jeito que você está dizendo aí. Ninguém nasce adulto, todo mundo nasce criança, não é isso? As pessoas, ninguém nasce adulto, ninguém nasce sabendo porra nenhuma. Sim. Agora, hoje, na nossa sociedade, é fácil ou difícil o cara descobrir que existe Jesus? É impossível o cara acessar Jesus? Só não acessa Jesus porque não tem o mínimo interesse, meu irmão. Justo. Da igreja, você passa pela porta da igreja todo dia de graça. Se você não entrar ali porque você não quis, é mentira. Tá, mas me diz uma coisa, a grande questão... A mesma coisa com Bitcoin. Tem 12 vezes hoje mais CPF. Tem 12 vezes mais CPF negociando Bitcoin do que ações no Brasil. Você vai dizer que alguém que é capaz de negociar ação é incapaz de entrar na internet e ler o Wikipédia do Wikicoin, o verbete, e entender que existe uma maneira mas veja, de você desinvestir no sistema corrupto o que você totalitário. Pelo amor de Deus. Renato, veja só, tem um porém aí. Comunicação não é o que você fala e sim o que o outro entende. O que isso significa? Que se eu quero aprender de Bitcoin, entro aqui neste podcast e sou diminuído pelo seu discurso, eu não quero mais saber. Né? Eu não vou mais saber. Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de você. Então, mas assim, qual que é o intuito, por exemplo? Por que o Renato... Eu vou dizer que Jesus precisa de você? Hein, Renato? Não precisa de você. Mas por que o Renato decidiu... É você que precisa de Jesus, não é isso ou não? Por que o Renato... É arrogante essa minha pregação? Por que o Renato decidiu ensinar sobre Bitcoin, então? É arrogante dizer que você precisa de Jesus? Não é ele que precisa de você? A questão não é essa, Renato, veja. Sim. Eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo, só que existem formas diferentes de dizer as coisas. Entende? E quando você quer... eu entendo a sua forma de confrontação selvagem, eu sei que ela funciona, e eu concordo com você em grande parte das suas opiniões. Só que a vida não é um conto de fadas, onde eu posso falar as coisas do jeito que eu quero e não estou disposto a enfrentar as consequências disso. É como eu te disse antes da gente começar, né? Se você ousa olhar pra mim e falar que a minha esposa tem tendência hipergâmica e um dia vai me trair, eu vou quebrar a tua cara. Por quê? Porque... Mas veja. Não. Veja, eu só tô exemplificando. Tá? Mas o que eu estou te dizendo é que o que eu observo, especialmente lá no X, que é uma plataforma mais revolta por definição, o que eu vejo, cara, é que os caras, por ter esse hábito de confrontação selvagem, muitas vezes afastam quem realmente tá querendo aprender. Eu, no começo, cara, quando eu comecei a tentar aprender... Só tinha louco falando de não sei o que, e só esses discursos insanos. Eu falei, cara, não é pra mim. Entendeu? E aí a gente vê assim, ó, quando o cara tem ele foi acobertado assim, alguém chamou ele, não, cara, vem cá. Aí o Júlio foi lá e fez o vídeo que saiu, que muita gente concorda, discorda, mas a grande maioria tá dizendo que legal que o sobrevivencialismo fez isso.
com a confrontação selvagem direta, não ia acontecer isso. Não, se eu Não ia chegasse acontecer lá e Mas metesse vocês o louco... concordam que eu dizer que os cristãos são moralmente superiores não é arrogância. Não, eu entendi o que concordam você está dizer que dizendo. vocês que precisam de Jesus e não Jesus deles, vocês concordam que não é arrogância. mas- Agora, se eu substituir a palavra por Bitcoin, aí é arrogância. Não é isso. Sim. Novamente, eu estou dizendo que você soa arrogante para quem não está acostumado a esse discurso. Por mim, Renato, você A pode gente falar é o que você acostumado quiser, meu aqui. irmão. A gente, o que acontece é que a gente quer que o público que está assistindo entenda direito, Pensa né? comigo, vamos imaginar o cenário. Eu abro o vídeo que eu soltei na terça assim. Hoje você vai aprender a como não ser moralmente inferior utilizando o Bitcoin. O povo não ia querer assistir o vídeo. Você entendeu? Colocando de outra maneira, eu vou lhe ensinar a fazer a única oposição real. Você não quer ser comparsa do Lula, você não quer ser moral, você não Pronto. quer financiar Lula. Mas olha que legal. Mas você vai aprender agora, né? isso, já isso é uma- e essa narrativa eu acho mais convidativa. Essa explicação leva ao segundo ponto que eu não concordo. Aham. Que o Bitcoin só vai dar certo quando a maioria das pessoas entenderem o Bitcoin. Será que a maioria das pessoas entendem a energia elétrica? Se eu chegasse para seu bisavô, seu tataravô, há 150, 200 anos atrás, 150 não, mas há 300 anos atrás, e dissesse, bicho, vai ter uma lâmpada que não sai fumaça e que não tem nenhum combustível, a gente vai ligar um fio ali e vai ter lâmpada ligada há 80 anos. O cara ia acreditar em mim? Não, eu entendo, entendi. Se eu chegasse há 100 anos atrás e dissesse, vai ter um negócio chamado internet. 100 anos não, se eu chegasse há 30 anos atrás e dissesse que entrar um aplicativo que não tem uma agência e que ia valer em 5 anos mais que o Banco do Brasil, e que a empresa que ia falir Insinuante, que ia falir Ricardo Eletro, que aqueles que não tivessem um site de internet de se fuder ia falir. O cara ia dizer o que pra mim? Você é maluco, você tá cheirando crack, não é isso? Hein? Qualquer coisa Não, que claro. inovadora, achei. Claro, Qualquer claro. coisa que chega É mentira, inovadora, eu o tô cara é dizendo. maluco, né? Não tem jeito. Você precisa. É isso. Para uma coisa ser verdade, você precisa convencer a maioria das pessoas. Como a gente já conversou no início, a maioria das pessoas são irrelevantes política e financeiramente. A maioria das pessoas não são poupadores, a maioria das pessoas são consumidores escravos pela própria natureza. A regra do 80-20 também funciona de composto. De 64-4, a maioria da riqueza, a maioria da produtividade vem de menos de 1% da população. Você precisa. Se a gente convencer 0,5% da população do valor do Bitcoin e eles botarem uma fração de 10, 20% dos ativos dele nisso, esse 1% da população vai ser a nova nobreza, a nobreza natural do mundo. Eu acredito que as pessoas que têm Bitcoin, eles são a nobreza natural do mundo. A nobreza é comprovada pela capacidade de renúncia do presente pelo futuro. É exatamente o oposto de ser um consumista escravo, não é isso? É alguém que é capaz de renunciar coisas ao presente para ter coisas mais valiosas ao futuro. Você e sua esposa, com certeza, todos os dias, renunciam a várias coisas para ter uma coisa de mais valor a longo prazo, não é isso? Com certeza. Isso é uma prova de nobreza, que a maioria das pessoas no Brasil não tem. São famílias estruturadas, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Não, eu Na hora que o cara entendo. compra Bitcoin, o cara vê a porra subir. Agora eu vou comemorar 8 anos do carro 97 que eu vendi. Eu vendi um carro de 3 mil reais, que virou 1 milhão e 200. E depois caiu para quase 200 mil reais. Quantas pessoas são capazes de perder 900 mil reais? Se você não for capaz de perder 900 mil reais, você não é capaz de ganhar 1 milhão e 200, né? É isso. Se você E aí, é capaz de passar por isso, você demonstra que você tem uma característica na psicologia, que chama preferência temporal, que comprovadamente na econometria tem uma previsibilidade maior de sucesso e riqueza do que o próprio QI, não é isso? Entendo. Eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo. Então, as pessoas que acumulam Bitcoin, eles são a nova nobreza desse mundo, eles vão ser a nova nobreza, inclusive vai ser maior a nobreza quanto mais Bitcoin você tiver, e a janela de oportunidade de você pegar reais e transformar em Bitcoin está passando. Não vai existir dinheiro físico relevante em 5 anos. Nós estamos em uma guerra total de extermínio. Se você não quiser ser totalmente controlado em um sistema de controle absoluto, se você tiver dúvida do que eu estou falando, pesquisa o que é juro negativo, pesquisa o que é guerra ao dinheiro, a única maneira de você fazer isso, fácil, você pode comprar ouro, você pode comprar pedras, mas como a gente conversou aqui, quem comprou ouro na Venezuela não resolveu. Quem Tá. comprou ouro Ô, Renato, uma pergunta. Se o Bitcoin, Cuba se lascou. se o Bitcoin ele é uma arma, né? Na lógica que você está me dizendo, não seria mais jogo que mais pessoas usassem essa arma para derrubar mais rapidamente os inimigos? Será que se ele o número ficar... de pessoas transacionando legalmente Bitcoin nunca aumentou mais do que nesse ano. O hash rate nunca aumentou mais do que esse ano. Já vai aumentar. Ele tá, inclusive, os maiores compradores de Bitcoin, mesmo um monte de gente aumentando, continua triplicando o número de CPFs, que inclusive publicamente na Receita Federal, o número de CPFs reportando Bitcoin, subindo, caindo, Sim. ele continua triplicando por ano, continua Mas triplicando por ano. isso aconteceu por conta do boom do ramo de finanças, por exemplo, que o pessoal resolveu entrar como investimento, especulação, e muita gente faz e perde muito dinheiro com isso.
Entendeu? 100% das pessoas que investem no cinema convencional perdem dinheiro. Quanto é que você acha que é a inflação real no Brasil? Mas a questão é a seguinte, a questão é o que eu tô falando assim, ó. Quando você fala que a maioria dos CPFs aumentou muito o CPF na receita que movimenta o Bitcoin, é por conta desse motivo. Do motivo dos caras sobre especulação. Eu vejo que hoje existe uma sobre cultura especulação. de que quer ganhar dinheiro, Exato. compre Bitcoin. Tem muito curso online de carinha que vende ação, que faz... Vai ter cada vez mais. Exato, Então, tipo, tem muita gente também que perdeu com isso. Mas né? a causa